Olá, paz seja convosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Já ative as notificações, deixe o seu like e se inscreva neste canal. Como igreja, queremos te convidar a vir nos fazer uma visita de forma presencial. Será muito bom te receber aqui. Agora você ouvirá uma ministração para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos lá, pega a sua Bíblia. Abra em Atos. Pastor, e esse pedestal do teu lado aí? É porque eu vou colocar o microfone nele. É sério, porque se eu não colocar esse tipo de mensagem, nós vamos embora daqui meia-noite. Então eu vou colocar aqui, porque daí eu me comporto, fico quietinho e não desço. Amém, gente? Para você que gosta de algo mais clássico assim, né? Então vai ter também. Vamos lá, Atos capítulo 20. Atos 20. A gente vai pregar essa palavra para a gente participar da ceia. Atos 27. Capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, que dia? Me ajudem a pregar, que dia? No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para fazer o quê? Partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, quer dizer, a igreja que ele estava, que é uma igreja, é um culto, a igreja que ele estava, ele está passando por ela. Vai ter um culto nela, ele é um conferencista, ele é um missionário, ele é um viajante, ele está passando por ela, ele está partindo o pão com o povo. Falava com eles e prolongou a prática. O que é essa prática? Olha aqui, pastor, um pouquinho. É isso aqui, ó. A prática da palavra. Que dia que foi? No primeiro dia. Eles comiam juntos. E eles partiam o pão, e eles tinham a prática da palavra. E o culto? E o culto? Até a meia-noite terminava a mensagem. Então escute isso. Meia-noite terminava a pregação. Depois da pregação, aí vinham as orações, as ministrações. E aí, irmão, vamos praticar isso hoje? Quantos topam? Eu prego aqui. Até meia-noite em ponto eu termino. Aí depois a gente começa as orações. Aí você diz assim, mas tem que ter organização. A organização é hora para começar. Porque todo mundo tem que estar junto. Que dia que é? Primeiro dia. Que dia que é hoje? Dia primeiro. Mas da semana, que dia que é hoje? Primeiro. Para você entender um pouquinho, no Velho Testamento, eu cuidava das minhas coisas ali, no sentido de culto, e no sábado eu oferecia o culto. Aí agora a gente começa cultuando. Porque agora é tudo. Então é o primeiro dia. Ok? Beleza? Então vamos continuar, versículo 8. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Não pense essa luz apenas como um ambiente luzes para clarear o ambiente. Pense essas luzes como você, que produz luz, que ilumina. Pergunta aí para quem está do teu lado: você ilumina ou você, quando olham para você, vê a luz resplandecendo? Ou vê uma neblina escura? É luz. Então somos da luz.
onde estavam reunidos, juntos. Versículo 9. E estando um certo jovem, então esse culto tinha jovem, sim ou não? Esse culto tinha jovem, por nome de Eutico. Era um culto com muita gente, tinha um alvoroço, tinha um tumulto. E esse Eutico estava sentado aonde, gente? Na janela. Imagina só o cara sentado na janela, aquele vucu-vucu, aquela pressão, aquele cultaço, não tem onde mais colocar gente. E o jovenzinho foi lá e sentou na janela. E um culto, quem que pregava nesse culto? Paulo. Os eruditos vão dizer que Paulo foi uma das maiores vozes da história. Eu estou no nível de Paulo? Não estou. Nem o minguinho, como dizia minha avó. Se o Paulo pregando, o cara caiu da janela, imagina no meu culto. O cara sai dormindo ali atropelado. Vocês estão percebendo que no culto tem de tudo? E também tem a turma que dorme. Tem a turma que, esses dias, olha, você não pode contextualizar que a fala do pastor tem a ver com você apenas, porque daí você vai tumultuar o teu coração. Eu não estou falando para você, eu estou pregando para a igreja. Então quando eu dou um exemplo, não é você. Ah, pastor, mas pareceu que era para mim. Então veste a carapuça, poxa. Eu estou pregando para a igreja. Aí esses dias uma irmã falou assim, eu vi a irmã, falei, irmã, já está indo. Eu estava lá na porta me despedindo. Já está indo, irmã? Eu estou indo, pastor. Falei, que alegria, irmã, vai para casa, vou. E cadê o maridão que eu não vi? Hoje ele está cansado. Aí eu falei, tá bom, Deus abençoe, vai na paz. Aí a irmã saiu e eu fiquei assim, quem veio hoje aqui, está todo mundo descansado. Quem veio aqui hoje, está todo mundo descansado. Por que o fulano veio? Está cansadinho, tadinho dele, judiação. Só que quando você conversa com ele, ele fala de coisas poderosas. Só que as atitudes provam o contrário. Aí alguém diz assim, não veio por quê? Hoje ele está com dor. Meu irmão, se dor tira alguém do culto, eu vou embora. Quem não tem dor, gente? Quem não tem dor? Uma loucura de trânsito, uma loucura de família, uma loucura na vida profissional. Quem que não tem uma dorzinha de cabeça? Quem que não tem um estresse, gente? Mas parece que é só o irmãozinho. Bem-vindo à igreja, é a igreja, olha aí, ó. O cara caiu do 3º andar, e essa igreja era pujante, tinha estrutura, tinha 3 andares, o cara caiu. Os jovens aí, quem tem menos de 20, até 20, se coloca em pé, deixa eu dar uma olhada para quem tem até 20, hein? Até 20, por gentileza, até 20, pode olhar, até 20. Olha, isso aqui é uma coisa para se repensar na igreja. A igreja tem poucos jovens. E aí, quando vocês olham para essa moçada, dá sono, dá vontade de ir embora, ou vocês se animam? Olha para eles aí agora. Ô vida, ô céu, ô Eutico. Vamos dar uma salva de palmas, porque eles não são assim não, irmãos. Sente-se. Ó, é bom conversar com a turma, porque eu vi foto do que aconteceu ontem aqui, de culto de juniores, de adolescentes, e muitos que vieram ontem não estão na igreja. Se o comportamento de um adolescente é uma vez por semana na igreja, nós não vamos ter mais culto dia de sábado, eles vão vir para o culto aqui no domingo. Eu cheguei a dormir na igreja, juntar banco de madeira, com escova de dente e pasta no bolso. Para quê, pastor? Para escovar o dente, de manhãzinha, dormir na igreja. Eu fui para a vigília orar. Lavei o rosto na pia, simplesinho, lá no Jardim Leonor, lá na rua Ébano, no famoso Léo, do lado da Brataque.
Aí eu acordei e fui para a escola bíblica. Aí eu decidi comprar um caderno e escrever isso aqui, ó. Faça isso, moçada. Aí hoje está difícil, por isso que não lava a louça, por isso que toma banho e não tem coragem de lavar nem a calcinha que veste. Pastor, o que o senhor está fazendo? Estou revelando aqui, estou espiritual hoje. Vocês não viram nada, estou inspirado. Diga para o teu irmão, toma cuidado, hoje o Espírito Santo está mostrando tudo. Amém, gente? Sabe que eu estou gostando desse negócio de pedestal aqui? Você fica mais pastorzão. Mais pastorzão. Vamos continuar a leitura? Durante o extenso discurso, muita gente aqui não ia congregar na igreja do Paulo. Quem que é o pastor? Apóstolo São Paulo. Ah, eu vou arrumar outra igreja. Esse cara aí é muito demorado. Como eu queria poder ter congregado e ouvido o apóstolo São Paulo pregando. E foi levado morto. Meu Deus. Versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, diga comigo, abraçando. E disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. A sua alma nele está, quer dizer, o Deus de milagre estava nesse culto. O Deus que Paulo pregava era um Deus do agora. Quero ser profeta na sua vida no nome de Jesus. Você não veio aqui hoje por um acaso. Até domingo você vai ter uma grande notícia na história da tua vida. Até domingo uma porta que nunca se abriu. Escute. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vai ter 1 hora, vai ter 5 minutos, vai ter 1 minuto, vai ter 2 horas, que os céus vão se abrir sobre a sua vida. Um grande milagre vai acontecer. Vai haver o poder da ressurreição, o poder do sobrenatural. Algumas pessoas aqui, inclusive, daqui a pouco não poderão estar mais aqui, porque aquilo que vai acontecer nesta semana, vai te colocar em outro local, e você nunca mais vai se esquecer desta noite que marcou, que selou o maior tempo da história da tua vida. Eu creio nisso. Bem-vindo a uma igreja de milagre, a uma igreja de ressurreição, a um altar de poder, aleluia. Versículo 11. E subindo, o culto continuou. O Paulo correu ali. Que vontade de correr no meio de vocês agora. O Paulo correu ali. Não, a alma ainda está nele. Quer dizer, Deus é fiel. Curou, voltou correndo, subiu. Já pensou no culto aqui, o menino sentado lá cai? Aquele desespero, eu saio correndo. Aí alguém diz: morreu, está morto. Eu chego lá e digo assim: não, tem alma nele. Quer dizer, esse tem alma nele, quer dizer, tem Deus que é capaz de falar com esta alma agora. E já pensou, eu volto correndo, subo no altar e venho aqui ministrar ceia depois de uma cura? Eu creio, irmãos, daqui a pouco será ceia. Está acontecendo milagres agora. Deus está curando pessoas de artrite, de artrose, tantas coisas que estão acontecendo nesse ambiente. É por isso que hoje eu não faço mais um corredorzinho com sal. Por quê? Porque nós avançamos, e aquilo que acontecia numa oração do corredor, agora acontece no culto. É um ambiente de glória, é um nível maior, é um tempo maior. Aviva a tua obra, meu Deus. Enquanto você está sentado aqui, está acontecendo milagres do lado de fora, na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios. Essa segunda-feira promete, aleluia. E aí comeram o pão, e ainda lhes falou. O Paulo voltou a pregar, era um seminário, largamente até a alvorada, e assim partiu. Aí tem gente que diz assim: o pastor é louco, o pastor vai lá, como agora eu vou em Belém pregar, ele vai lá, prega, daí ele sai do culto 9h30, 10 horas lá em Belém, como vai acontecer, e daí eu janto com o pastor, aí eu vou para o hotel, só tomo um banho, arrumo minha malinha, e 1h30 da manhã eu parto. Aí eu chego ali em São Paulo por volta de 4 e pouco, 5, e aí, irmãos, eu ainda fico esperando ali um pouquinho.
Aí dali a pouco alguém me pega, me leva lá no local onde o meu carro vai estar parado, porque eu vou pregar em Limeira antes. E aí eu pego o carro e venho bater aqui. E aí chega aqui e eu passo na igreja para resolver alguma coisa, assinar alguma coisa. Eu sei que nós temos que descansar. Hoje mesmo eu dormi das 4h30 às 6 horas. Das 16h30 às 18 horas eu dormi em casa, apaguei, que gostoso. Acordei com a Lana me chamando e o irmão me falando: pastor, estou te esperando, que eu tinha marcado com o irmão aqui. E corri para cá. Eu sei que nós temos que descansar, mas tem gente que a vida não acontece porque você fica dentro dos teus horáriozinho, achando que você está indo bem e você não está produzindo o que você poderia produzir. Descanse, vá para um resort, cuide da tua saúde, se alimente bem, mas você precisa ter sangue no zóio, como dizia meu pai. A vida tem que valer a pena, senão não vale. Para mim não vale. Versículo 12. E levaram vivo o jovem. Diga para o teu irmão: quem tiver morto aqui hoje, você vai levar vivo para casa. Diga aí. Diga: o que tiver morto na tua vida hoje, você vai levar vivo para a tua casa. E ficaram não pouco consolados. O Espírito Santo está aqui, irmãos, tem consolo. Não ficaram pouco consolados, quer dizer, eles foram supridos, irmãos. É você sair de um culto dizendo: olha, eu estou muito bem. Posso pregar para vocês agora? Eu coloquei o pedestal para mim não me perder no horário. Então eu vou ler muita coisa aqui para vocês, porque aqui não é a, como é que é o nome dos programas aí que você digita lá e dá a pregação pronta? Como é que é o Chat GPT, é isso? GPT. Mas tem o outro lá que você joga umas 3 palavrinhas. Que é o IA, é isso? Eu nem sei que nome é esse, meu filho. E língua estranha, tá? Essas coisas. Aqui, irmãos, aqui tem joelho, aqui tem caneta, tem papel, tem escrita. Posso ir, gente? Então vamos lá. Nos tempos atuais, nós temos uma variedade de igrejas. É muita placa, é muita denominação, é muito ambiente, é muitos nomes. No Brasil tem mais de 4.700 CNPJs diferentes. Só que a Assembleia de Deus tem 12 milhões de pessoas. Você imagina a igreja, seja pequena ou grande, quantas tem? Se só em Londrina quase 1.300. Por que isso? Por que isso, gente? 1 Pedro 4,10 vai dizer que o reino de Deus é multiforme graça. Ninguém terá direito de reclamar. Tem gostos, tem variedades. Alguma igreja a pessoa se encaixa, algum ambiente a pessoa se sente bem. Então tem igreja mais quietinha, tem igreja mais tranquila, canta umas músicas assim mais leve. Tem igreja que não tem tela, investe em outras áreas. Tem culto mais fervoroso, mais vibrante, mais pentecostal, mais gritaria, mais barulho. Tem a quadrangular palhano. Aqui tem de tudo um pouco. Vocês já perceberam que tem hora aqui que parece uma missinha, uma missa. Todo mundo quieto, tranquilo. Aí daqui a pouco o negócio começa. Não é assim? Tem um glória ali, tem culto. Olha o pastor aqui hoje, ganhei esse terno. Falei, eu vou com ele. Mas eu fiquei muito tempo sem usar isso aqui. Estou de meia hoje, De manhã eu vim com a meia igual do Jô Soares, todo desenhadinho. Que Deus o tenha, aleluia. Tem culto que eu vou vir aqui com calça um pouco mais apertada. Apesar que a pastora Iracema, cadê a pastora Iracema? A pastora Iracema vinha aqui um culto, a calça um pouco mais apertada, sem meia, lá no tornozelinho. Aí eu vi que a pastora Iracema deu umas cuidadas em mim assim. Aí eu viajei, aí o meu genro, o pastor Isaac, veio pregar. Aí ele veio com a calça assim mais solta, mais... Que agora você viu que está tudo aumentando, né?
É magrelinho, mas parece que o cara é desse tamanho, porque agora é umas roupas grandes. Agora a moda é larga, não é? Aí o Isaac veio com uma roupa mais larga. A Iracema veio e falou assim para ele: estou gostando de ver, Isaac. Vejo que tu és um homem de Deus, aleluia. Só faltou dizer assim: o pastor Ricardo está desviado. Então, esses dias eu vim aqui com a camiseta e um tênis branco. Eu vi que esses dias apareceu um rapaz aí com uma bermudinha muito curta aqui no culto. Na linguagem do futebol, com as canetas aparecendo. Faz academia. Então essas bermudinhas muito curtinhas não dá. Até hoje um lá foi e falou assim para mim: o que tem? Ele solteiro. O que tem com uma bermuda curta no culto? Eu falei: casa e aí traga a tua mulher para o culto de mini saia. Não. Tem coisas que não convém. Amém, gente? Agora, o nosso ambiente é livre. O cara está de terno e gravata, senta do outro com camiseta. Nós estamos à vontade. Amém, gente? Daqui a pouco você vai entender o que eu quero dizer. Tem diversos tipos de igreja. Ninguém tem direito de reclamar. Nós temos aqui o nosso ambiente. Contudo, irmãos, tem os gostos, tem as preferências, tem estilo musical. Você vai no Rio Grande do Sul, eu prego muito lá, até vou em Caxias esse ano e vou em Pelotas. O que acontece? Eu chego lá, geralmente tem um culto com sanfona. Às vezes o irmão, ninguém busca água na cantina. Às vezes tem cuia de chimarrão no altar. Amém? Beleza? Aqui, às vezes tem um cafezinho. Cada lugar tem o seu jeito. Eu estou fazendo essa introdução porque a leitura do texto fala de uma igreja, que é a igreja de Troade. É uma igreja que Paulo passava por ela. E aqui não tem ligação essa igreja, esse culto, com o cunho religioso, com a placa, com o que está escrito lá fora. Se é congregação, se é igreja, se é paróquia. Aqui tem a ver com palavra. Porque dentro da estrutura da igreja evangélica, da igreja católica e de outros segmentos, nós temos dogmas, nós temos doutrinas, nós temos uma série de coisas. Mas a base da igreja é isso aqui. Eu estou falando isso porque a igreja de Troade também tinha o seu jeito. Tinha sua cultura, tinha o seu estilo, tinha suas músicas, tinha a sua liturgia, tinha a sua homilia, tinha tudo. Eles tinham o jeito deles. Mas a beleza da igreja de Troade não era essas coisas. Não era essas coisas. Nós aqui temos nossa cultura, isso é natural. Nós temos o nosso jeito. Eu tenho o meu jeito, o meu estilo. Mas a beleza da igreja não está nisso. É isso que eu quero falar com vocês. Por quê? Porque quando a gente pensa, esse monte de igreja, e ainda tem a igreja da internet, tem a igreja dos desigrejados, e aí tem os pregadores como Caio Fábio, que se apostatou da fé. Então aí nós vamos ver de tudo. E aí nós vamos ver, irmãos, uma série de coisas. E aí há uma pergunta, e essa pergunta eu preciso dar uma resposta para vocês hoje, porque a pergunta é: qual igreja está correta? Por isso que eu intitulei uma igreja, diga comigo, uma igreja. Olha, gente, olha lá. Ou você não leu aí? Uma igreja acima da média. Eu escrevi um livro com esse tema, e eu trato um pouquinho do que eu estou tratando aqui. Porque em todas as áreas nós precisamos ser acima da média. Aí hoje uma irmã me disse assim: tem uma área que o senhor não é acima da média. Eu falei: então me conte, me ajude a ser acima da média. Ela falou assim: com tudo aquilo que o senhor carrega, já passou da hora do senhor ter um canal no YouTube, já passou da hora do senhor fazer umas lives na madrugada, umas lives à tarde, já passou da hora do senhor entregar não só para nós, mas para o Brasil e para o mundo aquilo que o senhor carrega. Então nessa área o senhor está atrasado. Olha aí, ó, glória a Deus.
Tomara que esse glória a Deus e essa live depois não venha tirar você da igreja, crente. Cadê você, irmã? Estou na live com o reverendo. Não, isso aqui é inegociável. E não é porque é parede, mas é porque Deus está aqui. É porque onde há 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele se faz presente. Então qual que é a igreja correta? É a igreja da Bíblia. Não é a quadrangular, não é a assembleia, não é a batista, não é a católica. É a igreja da Bíblia. É a igreja da palavra. Esses dias, pastor, me dá pelo menos um sinal que eu estou no lugar certo. Eu falei, olha, quadrangular talvez sou até, parece que é campeonato. Eu falei, mas deixa eu te falar o porquê que eu gosto, eu creio e porquê que eu estou nessa igreja. Eu falei, por causa da essência do quadrangular, 4 evangelhos. Só Jesus salva o homem do pecado. Só Jesus enche ele e batiza ele com o Espírito Santo. Só Jesus cura ele por dentro e por fora. Só Jesus voltará para buscar a igreja, para arrebatar a igreja, porque ele diz, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o meu Espírito Consolador, e eu voltarei depois para vos buscar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então é a igreja da palavra, irmãos. Pastor, qual que é o manual da quadrangular? Não é a regra do nosso presidente nacional, não é a regra do nosso presidente estadual, e nem do superintendente, e nem do pastor local. A regra da quadrangular é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Que igreja é essa? Então, com base nessa experiência aqui de Paulo a essa comunidade, aonde ele vai dizer em Gálatas 1:6, em outra experiência, ele diz assim, olha, não tem como a gente entender a igreja se não for por Cristo. Então Cristo é o centro, Cristo é o dono da igreja. Aí eu estou aqui apenas como mordomo, como administrador da estrutura e como guia seu, um mentor na pós-modernidade. Mas a beleza da igreja é o Cristo, Ele é o centro da igreja. A glória é para Ele. É por isso que na hora do dízimo e da oferta eu disse que Ele tem que ser o primeiro. Ele não vai negociar isso. E aí você defina se você quer ser um Caim e viver rejeitado literalmente, ou você quer ser um Abel, porque não tem para onde correr. Qualquer casa que me chamar eu vou, e oro com muito amor, mas a casa que me trata bem eu volto. Amém, gente? É um processo natural da vida. Daqui a pouco você vai sair daqui, vai para uma pizzaria, vai para um lanche, vai para um restaurante. E aonde que você vai? Aonde você foi maltratado? Não, você vai aonde te trataram bem. Isso é o processo natural. Por quê? Porque Deus estabeleceu isso, e isso vai tocando todas as áreas. Vamos aqui no texto. Ao visitar a igreja em Troade, Paulo, ele presta serviços pastorais à comunidade, porque era uma igreja que não se movia só de culto, mas atendia o povão, e tinha um projeto terapêutico, e tinha um projeto social. Mas Paulo vai dizer o seguinte, essa igreja é diferente. Ele vai dizer, eu estou perplexo com aquilo que esta igreja é. Essa igreja é calorosa, essa igreja é diferenciada. Ele vai falar de coisas desta igreja de forma extraordinária. Troade também, nos ensinamentos de Paulo, ela vai se tornar uma igreja de passagem. Ela tem a comunidade que congrega nela, mas ela se tornou uma plataforma para quem passa. Quantos já entenderam que Londrina é uma cidade de passagem? Muitos vêm e se estabelecem aqui, outros vêm e passam por aqui. Londrina é uma das cidades da América Latina com a melhor prestação de serviço do Brasil. Londrina tem os melhores escritórios de advocacia do Brasil. Você sabia disso? Londrina tem clínicas que atendem pessoas do mundo inteiro. Você sabia disso? Tanto na área da beleza como na área da saúde física mesmo. Londrina é um lugar de passagem.
E aqui hoje nós temos esses dois tipos de gente. Nós temos gente que ama Londrina, que gosta da pequena Londres, que se estabeleceu aqui e aqui vai prosperar demais. Mas tem pessoas que passam por Londrina, e alguns de vocês estão passando por Londrina, e eu quero dizer que estar nesta região que envolve a Palhano é entender que é um lugar visitado, é um lugar onde as pessoas passam. Então esta igreja, ela tem que ter o caráter da igreja de Troade. Eu preciso me mover como Paulo se movia, e vocês precisam se mover como o povo daquela igreja se movia, para que nós tenhamos uma Londrina melhor, e para que as pessoas levem a notícia, dizendo: olha, a Quadrangular Palhano, aquele pastor, aquele povo é comedor de feijão com arroz, não é perfeito, mas eles são acima da média, eles são calorosos, eles são hospitaleiros, eles compartilham o pão, eles dão boas-vindas, e eles torcem pelo nosso sucesso. Você que é membro desta casa, eu vou continuar lutando para você viver os melhores dias da sua vida. E você que está aqui pela primeira vez, ou você que está uma temporada em Londrina, eu vou assistir muita coisa a teu respeito, eu vou ouvir muita notícia a teu respeito, porque esta cidade é uma bênção, esta igreja é uma bênção. Estar aqui é se preparar para viver o mundo lá fora. Estar aqui é para ser internacional. Estar aqui é para ser acima da média. Poxa, olha lá. Aquele lugar, se você ler 2 Timóteo 4, Paulo vai falar com Timóteo, ele é pastor da igreja de Coríntios, e ele vai mencionar experiências. Alguns teólogos, não vou aqui nem citar nome, eles comungam que a cidade de Troade, Paulo tinha uma pequena pousada lá, aonde as pessoas passavam, se alimentavam, dormiam e seguiam a viagem. Quantos acreditam que ali na onde nós vamos construir a nossa igreja, nós vamos ter alguns apartamentos ali como casa de passagem? Quantos acreditam nisso? Eu não estou falando agora do morador de rua, porque isso nós já fazemos. Estou falando daquela pessoa que está passando por aqui, e ela pode se encontrar, se deparar com um lugar. Alguns vão dizer que Paulo tinha um quarto em Troade, e ele guardava inclusive livros lá. Livros, coisas que ele escrevia e coisas que ele lia. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito lindo. A igreja, ela não pode ser para dentro, ela tem que ser para fora. A igreja não pode pensar só aqui, sentar, cultuar, dar glória e ver uma performance. Diga-se de passagem, quem quer ouvir voz boa e música boa, não precisa ir em show de ninguém não. Aliás, hoje de manhã uma irmã, eu estava pregando aqui, eu estava com um terno azul, ela mandou uma mensagem, ela mandou assim para mim, só faltou a pastora Vanessa com o terno branco dela. Aí eu falei, por quê? Aí ela escreveu assim, com esse pedestal aí está parecendo um espetáculo do Roberto Carlos. Aí eu olhei e acabei não falando, mas deveria ter falado, irmã, é muitas emoções. A igreja de Troade tinha momentos de alegria, irmãos. Podemos descontrair um pouco, sim ou não? Podemos. Isso não é libertinagem, isso é liberdade. Esta viagem, ela marca a ressurreição do Eutico, ela impacta a cidade, e ela me traz o entendimento de uma igreja verdadeira. E o que eu vou pontuar agora para a gente terminar e participar da ceia, que fique cravado, e quando você pensar em igreja, se fugir do que eu vou falar aqui, pode ter certeza, essa igreja não é verdadeira. Vamos lá, número 1, por que esta igreja era verdadeira? Porque esta igreja oferecia culto a Deus. Essa igreja tinha prazer de cantar, de celebrar, de adorar, de chamar Jesus de santo, de chamar Deus de Senhor. Esta igreja colocava Deus como primeiro,
eles se reuniam no dia primeiro ou no primeiro dia da semana. Eles tinham prazer de oferecer culto para Deus. Nós estamos num tempo, e Londrina faz parte desse roteiro de pessoas que não gostam de culto. Eles gostam de ser evangélicos, eles gostam de carregar a pujança, de fazer parte de uma comunidade, mas eles têm dificuldade de dar sequência, de gostar de igreja, de querer encontrar crente. Tem muita gente que não vem sempre porque ele está fugindo de estar com pessoas, ele acha que tem muito rolo, ele acha que tem muita confusão. Essa igreja tinha prazer de repartir o pão, de compartilhar do culto, de estar no culto. E eu sou igrejeiro, você precisa ser igrejeiro. É diferente de ser fanático, porque o fanático ele vai falar da religião, o igrejeiro vai falar de Cristo. O fanático, ele briga pela religião dele, pela placa dele, mas o religioso, ele briga. Geralmente o religioso tem um nome que marca ele, tem um nome, é Moisés, é Ricardo, é Cícero, tem um nome. Agora a igreja de Cristo que marca a pessoa é Cristo. Por que você está aqui? Por causa de Cristo. Mas e o pastor? Gente boa, tem um bom caráter, legal, melhor assim. Mas eu estou aqui por causa de Cristo. O meu culto é para a glória dele. Eu estou reunido para servir ele. Irmãos, vamos se apaixonar pela igreja, vamos se apaixonar pelo culto. Não fique aqui assistindo o culto. Eu sei que às vezes você não conhece a letra, eu sei que às vezes o ritmo é diferente do que você está acostumado, mas entre na onda. Porque, irmão, só a igreja pode proporcionar isso. Só a igreja pode proporcionar isso. É por isso que a gente prega aqui domingo sem culto, semana sem graça, perde a graça. É diferente acordar na segunda-feira debaixo de um culto que você ofereceu no domingão para a glória de Jesus. Segundo, depois eu vou mandar o esboço para vocês aqui. Deixa eu correr por causa do horário. Segundo, essa igreja era uma igreja da palavra. Eu vi um vídeo aí esses dias, o menino ensinando a viver a palavra. Eu gostei tanto. Ele disse assim: olha gente, seguinte, eu tinha dificuldade. Ele mostrava um celular e uma Bíblia. Eu tinha dificuldade. Eu dormia com o celular na mão, olhando para a Bíblia. Acordava com o celular na mão, olhando para a Bíblia. E aí eu falei: meu Deus, aqui eu tenho negócio, aqui eu tenho agenda, aqui eu tenho programa, aqui eu tenho responsabilidade, a minha vida está organizada, mas ali eu tenho vida eterna, ali eu tenho Deus na minha vida. Então eu preciso mudar isso. Eu preciso dormir com a palavra e acordar com a palavra. Esta igreja amava a palavra. 31.173 versículos. Volte a trazer a palavra para a igreja. Isso aqui tem o seu valor, mas aqui tem de tudo. Aqui tem apenas aquilo que Deus disse. Aqui tem o que o patrão acha, o que o vendedor pensa. Aqui tem o que o médico disse. Aqui tem o que o banco diz. Aqui tem tudo. Aqui tem apenas o que Deus disse. Aqui tem a palavra. E aí esse menino ensinou assim, ó. Eu vou dormir, eu abro a palavra, eu coloco o celular no meio da palavra. Pronto. Já meditei na palavra, agora eu peguei o celular e coloquei no meio da palavra. Aí ele descobriu que não bastava ler Bíblia. É Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Poder de Deus tem a ver com o joelho no chão, tem a ver com oração, tem a ver com unção, tem a ver com avivamento. Ele disse: então eu preciso começar o dia não só na palavra, eu preciso começar o dia com o joelho no chão. Então ele pegou o celular, colocou no meio da Bíblia, e ele foi lá debaixo da cama, e foi dormir. No outro dia ele acordou. O que ele foi fazer? Foi pegar a Bíblia. Então, ó, ele foi pegar a Bíblia. Então quando ele puxou a Bíblia, o celular estava despertando lá. Ele ajuda. Aí ele com o joelho no chão, na beira da cama, ainda não escovou dente, ainda não comeu pão,
ainda não viu o WhatsApp, ainda não viu o saldo da conta, ainda não falou com ninguém. Então a Bíblia está aberta, o joelho está no chão. E aí é o que o pastor Lima fez, falou no vídeo dele hoje. Comece o mês de março chamando Jesus de maravilhoso. Esses dias eu vi que a hora que o pastor Lima começou a orar aqui, teve muita gente que assistiu ele orando. Sabe por que você assistiu o pastor Ricardo Lima orar? Você não conhece Bíblia. Porque se você conhecesse Bíblia, você ia entender o que ele orou. Ele orou que é o mês das águas. E ele fez uma base no dia 1º e contextualizou no Evangelho de João. Por quê? Porque em João 1, Jesus se batizou nas águas. Em João 2, Jesus transformou a água em vinho. Em João 3, ele disse: aquele que crê em mim vai ser como o vento que vem soprando e ninguém sabe para onde vai, ele vai ser guiado pelo Espírito. E no capítulo 4, o poço de Jacó, Samaria foi alcançada. E no capítulo 5, o tanque de Betesda. E no capítulo 6, o primeiro surfista da história, Jesus andou sobre as águas. E no capítulo 7, quem crê em mim, do seu ventre fluirá rios de águas vivas. E no capítulo 8, as águas da libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. E o capítulo 10, o capítulo 7, vai fluir rio de águas vivas. O capítulo 9, o tanque de Siloé. Vai lá, cego, lava o teu rosto e seja curado. E tem o capítulo 10, e nós vamos ficar até amanhã falando das águas. O rio de Deus que passa pela igreja. A igreja de Troade amava a Bíblia, amava a palavra. Volte para a palavra, compre outra palavra, leia a palavra, medita na palavra, viva a palavra, se alimente da palavra, durma com a palavra, acorde da palavra, com a palavra. Vá, meu irmão, é tanta coisa. É por isso que Pedro vai dizer: só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu vi uma palminha ali, teve um irmão que fez assim, ó. Ajuda ele, por favor. Terceiro, esta igreja era luz, saía daqui para brilhar lá fora. Ela era sal, ela dava tempero. Você não precisa ficar pregando e orando em línguas estranhas na hora do trabalho. Você não precisa. Agora, a tua vida pode pregar, a tua vida pode salgar. Não tenha medo de sair daqui para ser luz. Fala nisso, João. Domingo eu não vou estar aqui, filho. Não vou poder, aliás, não vou poder assistir a final do Londrina. É domingo a final? Sábado, não vou poder. Aliás, sábado, vou estar pregando em Belém sábado. Queria muito estar lá. Se eu sou você, eu entro no campo orando em línguas. Vai por mim. Entro orando em línguas. Pastor, isso não é religiosidade, não, é poder de Deus. Eu creio, irmãos. Oração em línguas não combina só no culto, não. Combina em qualquer lugar. Olha aí para o teu irmão e diga: pelo amor de Deus, pelo menos uma rajadinha você deve dar essa semana. Número 4. Essa igreja aqui, ela era uma igreja que não vivia em cima do muro. Era uma igreja acordada, uma igreja esperta. E eu quero profetizar isso no nosso meio. Uma igreja acordada, uma igreja viva. Não é uma igreja sonolenta, não. Depois eu vou mandar para você estudar quinto. Esta igreja, ela era uma igreja que abraçava. Sexto, isso aqui é mensagem para pregar até meia-noite. Ela era uma igreja da comunhão. Esse dia o irmão falou assim para mim: eu vi que tem um grupo da igreja que sai comer junto. Eu falei: que benção, irmão. Mas não é panelinha? Eu falei: faça parte dessa panela. O cara de vez em comer junto, se alegrar junto, está criticando os irmãos que estão comendo junto. Eu estou bravo porque não me levaram, porque ninguém me ligou. Não custa nada. Em 10 irmãos, pagar a pizza do pastor, R$70, dá 7 por cabeça. Honrar o missionário. Paulo gostava dessa igreja porque eles colocavam comida na mesa para ele. E para terminar,
essa igreja aqui, o povo era feliz. Se coloca em pé na presença de Jesus. Glória a Deus. Essa música que vai cantar é de um moço aqui de Londrina, lá da Igreja Nova Aliança. Quando essa música surgiu, muita gente disse assim: ficar cantando esse negócio aí, é por ele, é para ele, são todas as coisas, vou gastar minha vida com ele. Quem que está gastando a vida com ele? Quem que está gastando a vida com ele? Bem baixinho, vai cantando. Quem que está gastando a vida com ele? Começaram a criticar pastores, começou a bater. Não, mas... Aí eu disse assim para o pastor, falei: você está errado. Aí ele: por que, Batarse? Eu falei: porque eu estou gastando a minha vida com ele. Você quer ver um exemplo? Rogério, às vezes ele esconde o dinheiro, irmão. Nós estudamos junto no Santo Amaro. Eu lembro na época das esfirras, Rogério. Você comprava esfirra e ia comer lá na quadra sozinho, escondido. Pensa que eu não lembro de você, Rogério? Por que o apelido dele lá em Cambé é Sorvetão? Porque ele chupava sorvete escondido de nós. Rogério, não fica vermelho não. O Rogério vai pagar uma janta para mim daqui a pouco. Diga amém, pelo amor de Deus. Que incredulidade é essa, irmã? Fala amém. Aí nós vamos comer, por exemplo. Eu ia falar Barolo, mas já falei. Mas não dá para falar, porque se uma irmã chegou em mim, lá na porta. Ia convidar o senhor para ir comer, mas o senhor é do Barolo. Eu falei: faz um ano que eu não vou ao Barolo. Não dá para falar as coisas aqui. Eu quero cachorro quente. Eu não tenho problema com isso. Porque na hora que eu for comer com você lá, Rogério, já janta, nós vamos estar comendo por quê? Hein, gente? Por que nós vamos estar comendo como? Nós vamos estar comendo na comunhão, na união, mediante aquilo que Paulo disse aos Gálatas. O que Paulo disse aos Gálatas? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a minha glória. Então essa música aqui tem a ver com a igreja de Troade. Sabe por quê? Eu estou aqui no culto, eu estou cantando para Jesus, eu estou ouvindo a palavra, é para a glória de Jesus. Aí amanhã eu vou acordar cedo, porque eu tenho um monte de compromisso e à noite eu estou em Assis. E aí eu saio de lá e volto, porque na terça eu estou em Baiti, e o dia todo trabalhando aqui. A hora que eu entrar no carro, eu vou estar fazendo o que, irmã? Eu vou estar dirigindo para a glória dele. Eu estou gastando a minha vida. A hora que eu brincar com a Lana, eu estou gastando a minha vida. Cadê o Augusto? Cadê o Augusto? Cadê o Augusto? Dá o Augusto aqui um pouquinho. Olha só. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Vai Corinthians! Não, caiu e perdeu para o Novo Horizonte. Quem que deu São Paulo e Palmeiras? Começou agora? Vai dar São Paulo, filho. É o time do Deus. Olha lá, ele pegando aqui. Tira uma foto aí, por favor. Tira aí, ó. Ó, o Gustão, ó. Se der um solizão gotoso, o vovô paga a festa de um ano. Vamos lá, dá um sorrisão. Não quer festa, não? Dá um sorriso. Dizendo que foi falar do Corinthians, o menino começou a chorar. Isso aqui que eu fiz com meu neto, eu brinquei com ele.
Para quê, irmãos? Eu estou fazendo o quê? Eu estou na presença de quem? Então a hora que você comer aquele pão feito em casa com a manteiguinha e tomar um café, você está na presença dele gastando a tua vida. Pode escandalizar. Até a hora que você for namorar com a tua esposa, você vai gastar a sua vida, Gilmar, com Deus. Olha o que Paulo disse aos Coríntios, que o corpo dela pertence a você e o seu corpo pertence a ela, Gilmar. Lógico que você não vai colocar eu navegarei na hora, né? Pessoal, vamos agora ao nosso momento sexual, vamos colocar um hino, eu navegarei. Não dá, Gilmar, não combina muito. Mas Roberto Carlos também não. Você é capaz. A tua vida é para a glória dele. O culto não é só aqui. A palavra não só é aqui. É em todos os lugares que você estiver. Levante as mãos para Jesus e os pastores venham aqui para o altar. Levante as mãos para Jesus. Adore, cante. E olha aí, ó. Por